Muito bem, irmãos e ouvintes, mais uma vez estamos aqui para darmos sequência às parábolas de Mateus 13. Nós já falamos sobre a parábola do semeador, já falamos sobre a parábola do joio, né? E hoje falaremos sobre a parábola do grão de mostarda. Graças ao Senhor. O Senhor Jesus, ele é muito sábio. Ele falou tudo por parábolas, porque ele falava por parábolas porque as pessoas não tinham interesse em conhecer as verdades, os escribas e fariseus. Por isso ele lhes falava por parábolas. Mas quando estava a sós com os seus discípulos, ele então falava face a face com eles o assunto. Ele revelava o significado, o segredo daquelas parábolas. Então hoje também, cada um de nós, cristãos, cada um de nós, um crente que creu no Senhor, que ama o Senhor, devemos conhecer o coração do Senhor, não é verdade? Conhecer a verdade daquilo que Ele tem para revelar para nós. Então nós vamos continuar aqui em Mateus 13, versículos 31 e 32. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Então, o Senhor propôs essa parábola dizendo, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Eu já falei na mensagem anterior que o campo representa o mundo. Por um lado representa o mundo e por outro lado também esse campo representa a igreja, que é o lugar de semear. Mas ele está mais relacionado com o mundo no que se diz respeito à semeadura. E quando a pessoa planta uma semente no campo, ela espera colher frutos, não é verdade? Você não planta um grão ou grãos em um sítio, uma fazenda, para esperar que ali não produza nada. Então, ao plantar algo, você espera colher também frutos. A semelhança da parábola anterior, então, que nós vimos, né, do joio e do trigo, nós, nesta parábola também, temos que dizer que o grão de mostarda deveria ser para alimento. E o versículo seguinte, né, o versículo 32 desse capítulo, o que ele fala para nós? O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então vejam bem, o versículo 31 falou para nós que a parábola que o Senhor propôs do reino do céu era semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Agora aqui eu continuo dizendo, o qual grão, né, é na verdade a menor de todas as sementes. Então o grão de mostarda é considerado a menor de todas as sementes, é a menor semente. Mas quando ela é semeada, ela se torna maior de todas as hortaliças. E o que acontece com ela? Se torna uma árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Veja bem aqui, caros irmãos e ouvintes, vamos prestar atenção no que a palavra do Senhor ela está aqui nos propondo. O grão, assim como o grão de trigo, que deve servir de alimento, o grão de mostarda também deve servir de alimento. E o grão de mostarda aqui, falado para nós nesse capítulo 13, versículos 31 e 32, mostra que, apesar de ser uma semente pequenininha, ela ao nascer cresceu tanto que se tornou uma árvore grande, onde as aves do céu vieram aninhar-se nela. Ao invés desta árvore se tornar uma árvore para produzir frutos, ela produziu galhos, ramos frondosos, mas que não produziam fruto nenhum. Elas serviram de habitação de aves. Mas que aves são essas? Será que são aves, passarinhos? É o sabiá? É o tico-tico? É o pardal? Não, nada disso. Essas aves aqui, que a Bíblia fala para nós, está se referindo ao maligno, Satanás.
Puxa, e essa semente também nós temos que entender. Toda semeadura tem um fruto, tem uma colheita. Em Gálatas diz para nós que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Disse que quem semeia na carne colhe corrupção, e quem semeia para o espírito colhe a vida eterna. Nós precisamos saber hoje o que semeamos. Cada um de nós que creu no Senhor precisa saber o que é que nós semeamos no nosso dia a dia. Um contato que nós temos com um colega de trabalho, colega de escola, com um parente, com um amigo, esposa, marido, filho, irmão na igreja, enfim, um contato é uma semeadura. O que estamos semeando? O que esperamos colher? Nós temos que atentar para isso. Aqui, no caso, esse grão de mostarda se tornou uma árvore. Não diz que ele se tornou uma plantação que produziu frutos. Não. Ao contrário lá da parábola do semeador, que diz que quando ela caiu numa boa terra, produziu a 100, a 60 e a 30 por um. Aqui, esta semente produziu uma grande árvore. Ou seja, os conhecimentos mundanos, a cultura humana, a filosofia, tudo aquilo que nós aprendemos no mundo se torna uma grande árvore, um campo de conhecimento. Mas não produz vida. Para que serve? Para nada. Espiritualmente falando, não serve para nada. Nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo, que antes dele crer no Senhor, ele era uma pessoa muito doutada de conhecimento no judaísmo. Ele foi criado aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel, um homem culto, douto, falava muitas línguas. Mas o Senhor, quando chamou ele, podou ele, foi podando, tirou tudo dele praticamente, assim, aquela cultura que ele sabia, greco-romana, todos os conhecimentos da época, aqueles rituais todos que ele conhecia do judaísmo. Ele falou, eu considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. Então, irmãos e ouvintes, para ganhar Cristo, nós não precisamos de muita coisa. Nós precisamos da fé trabalhada em nós. Nós não precisamos ganhar um mundo para poder expressar Cristo. Cristo é simples. Cristo é vida. Ele falou, eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Eu sou o caminho. Olha, o Senhor mostrou para nós que o que Ele é tudo que o homem conhece. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a água, Ele é o pão. Ele é tudo, Ele é o Espírito. Tudo coisa que eu e você conhecemos. Mas sabe uma coisa? O homem nunca está satisfeito com essas coisas. Ele quer procurar coisas além de Deus. E aí ele se torna, às vezes, uma grande árvore. O conhecimento extrapola para uma grande árvore. Se torna um sistema. Pode se tornar um sistema religioso. Onde, às vezes, a gente aprimora muitas coisas. Só que não expressa a vida. Eu gostaria muito que o Senhor pudesse falar com cada um de nós nesse sentido. De nós atentarmos para o que diz a palavra. A palavra de Deus, ela é muito simples. Ela não veio para pessoas doutas somente. Ela não veio somente para pessoas sábias. Mas até uma pessoa simples e mais humilde pode tocar na realidade da palavra. O problema é que o coração humano ele é muito complicado. Ele tende a absorver coisas do seu ponto de vista humano, não é? Cultural, e abandona as verdades que está na palavra. Então nós vimos que esse grão de mostarda perdeu o sentido e perdeu a sua forma, não é? Esse grão de mostarda cresceu, ele desenvolveu, ele perdeu a forma para o que ele foi feito. Perdeu a função de alimento. Jesus falou assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal perdeu o sabor, para que presta? Para nada, se não ser pisado pelos homens, jogado fora. Se a luz não tiver brilho, para que serve? Para nada também. Então, quando o Senhor chamou a mim, a você, a todos nós, Ele chamou com um objetivo, de servi-lo como pão, como comida às pessoas que têm fome. E precisamos levar a palavra como comida, só que ela vai como uma semente, porque ela precisa germinar no coração da pessoa, ela precisa nascer ali. A pessoa precisa ser regenerada. Ela precisa ganhar a vida de Deus para que ela possa ser, então, transformada, né? Então, esse grão de mostarda é a menor de todas as sementes,
mas ao crescer ficou tão grande como uma árvore. E ela não mais era uma hortaliça que servia para alimento. Uma hortaliça você vai ali, colhe, é fácil. Até uma criança pega ali, pode pegar, não é? É facinho de pegar. Mas quando se torna uma árvore grande e frondosa, você precisa de uma escada, andaime para chegar lá. E mesmo assim, chegando no topo, você não vai encontrar frutos. Que coisa triste, né? O Cristo que nós temos não é para nós adquirirmos conhecimento literário sobre ele, mas é um Cristo que é vida. Por um lado, essa palavra precisa ser o Logos que está dentro de nós. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra, claro, mas esse Logos não deve ficar apenas como Logos a vida inteira, eternamente ali. Ele precisa se tornar a palavra rema, palavra revelada, o Cristo vivo, para que ela sirva de alimento para nós, primeiramente, e para que as pessoas as quais nós contatamos também recebam e ganhem a realidade desse Cristo. Então, graças ao Senhor que essa palavra é fiel, né? A palavra de Deus ela é muito preciosa. Então, esse grão de mostarda representa o quê? O conhecimento humano, a cultura humana, as tradições, os costumes. Veja bem, nós estamos chegando numa época, né? Que os homens comemoram tanta coisa. Os homens comemoram muita coisa. Sabe, existe uma época no ano que chama Natal. Já ouviu falar de Natal? Se você ler a Bíblia, não tem Natal na Bíblia. De onde que vem o Natal? Foi criado pelo homem. Você não vai encontrar na Bíblia que o Natal foi o dia que Jesus nasceu. Até porque Jesus não nasceu no Natal, porque o período do Natal é o período do inverno. E dizem que os pastores estavam pastoreando quando receberam um anúncio lá sobre as boas novas do nascimento dele. O que acontece então? O Natal foi uma criação, uma invenção humana, religiosa. Para que serve o Natal? Para comércio, dar presente, né? Comer bastante. Mas edifica alguém? Nada. As pessoas se matam no Natal, elas batem os carros, elas atropelam, elas se vingam, elas fazem de tudo. Isso não expressa nascimento de ninguém. Então isso nós vemos o quê? Isso é a semente do quê? Do grão de mostarda, que perdeu a sua função de alimento e se tornou um objeto na mão do inimigo. Satanás hoje usa isso para quê? Para manipular o homem de um lado para o outro. O homem ficou sem utilidade para Deus por causa das muitas tradições, costumes e práticas que eles mesmos inventaram ao longo dos séculos. Caro irmão e ouvinte, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para que a palavra de Deus possa nos iluminar, para nós não cairmos no mesmo engano de tantas pessoas que têm vivido tantos anos nesse mundo e nunca tocaram na verdade de Cristo. Que o Senhor possa nos dar graça, né? E não cair nas armadilhas do diabo e ficar aí olhando essas invenções que os homens vão criando ao longo do século só para confundir as pessoas por meio desses conhecimentos mortos que não edificam a ninguém. Então, sejamos sóbrios, vigilantes, né? Que o Senhor nos guarde. Então, por isso, a igreja deve hoje fazer o quê? Ela deve seguir os princípios da palavra. A igreja não deve se confundir com esse mundo. Ela deve seguir os princípios que o Mestre deixou, que o Cristo deixou para ela. A igreja, ela ficou muito enraizada nesse mundo, né? Hoje pode-se ver que muitos cristãos estão tão enraizados nessa terra que para eles o mundo é tudo. Eles vão numa reunião no final de semana ali, confraternizar, mas como uma obrigação. Mas saiu dali, parece que já não tem mais realidade de nada. Isso mostra que aquela semente se tornou uma árvore mesmo para ele. Se tornou uma coisa sem sentido. Não tem fruto. Então nós precisamos amar o Senhor. Não devemos ter o Senhor em nossa vida apenas como uma religião, como uma mera crença, mas que esta palavra dele seja para nós, de fato, uma realidade em vida, que ela transforme o nosso viver, nos alimente e sejamos nós alimento para as pessoas, né? Então essas aves do céu representam o quê? O maligno. Representam também as pessoas que são contrárias ao propósito de Deus. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus nessa era está dentro desta árvore aí, que cresceu e ficou anormal, né? Então, que o Senhor nos dê graça para que possamos produzir frutos como a videira,
Jesus falou em João 15 que ele é a videira e nós somos os ramos. E todo ramo que estando nele não dê fruto, ele corta. Mas aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então nós vemos que o desejo de Deus é que nós frutifiquemos, demos frutos. Primeiro sejamos nós supridos com esses frutos, satisfeitos. Porque se você não estiver satisfeito com Cristo, se você não estiver vivendo Cristo, você também não tem Cristo para levar para ninguém. Então o Cristo que eu tenho e você tem, primeiro precisamos experimentá-lo. Precisamos experimentá-lo dia a dia. Depois, satisfeitos com ele, vamos levá-lo às pessoas como essa boa semente. Mas que essa semente não se torne como um grão de mostarda, que foi deformada, perdeu o sentido e não serve para mais nada. Sejamos como o grão de trigo, né? E caindo na terra, ele morre, mas não fica sozinho. Ele produz muito fruto. Graças ao Senhor. Então vamos parar por aqui. Na próxima mensagem nós vamos dar sequência, né? E vamos continuar falando sobre a palavra do Senhor. Hoje nós falamos então sobre o grão de mostarda, que está em Mateus 13, versículo 31 e 32. E na próxima vez na próxima mensagem, nós vamos falar sobre a parábola do fermento. Nós vamos ver a importância também que tem nós conhecemos o significado dessa palavra. Então eu paro por aqui, agradeço a participação de todos vocês. Conte conosco na próxima vez, estaremos aqui. E que Deus em Cristo vos abençoe ricamente e espero que essa palavra possa falar no seu coração. Jesus é o Senhor.